para diminuir o contágio da Covid-19. É da Itália que O novo coronavírus. Deus, a mensagem fique em casa. A taxa de O isolamento. Papa Francisco caminhou embaixo da chuva na Praça São Pedro vazia. Que a Covid-19 Em época de quarentena, álcool gel. Olá, tudo bem? Meu nome é Josué Cândido e este é o 5º vídeo da nossa série Deus e a Pandemia, uma produção do Instituto Paulista de Juventude. E o nosso tema de hoje é: se Deus nos ama, então por que existem pandemias, guerra, fome? Por que Deus não acaba com tudo isso? Bastava, por exemplo, que Deus curasse o primeiro chinês que contraiu o Covid-19 e a pandemia não teria se alastrado pelo mundo. Esta imagem projeta como se Deus fosse uma espécie de super-herói, um super-homem, uma Capitã Marvel, sempre disposto a salvar a humanidade indefesa, ao invés de nós mesmos tentarmos resolver os nossos problemas. Problemas esses que muitas vezes somos nós que causamos. E esta imagem também é projetada em Jesus, que é visto como um ser extraordinário, cheio de superpoderes, e que só se deixou apanhar pelos soldados porque, afinal, tudo já estava escrito, já fazia parte do roteiro, não é verdade? Quanto mais a gente afasta Cristo da humanidade, mais a gente se afasta de Deus. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque, como já falou Santo Atanásio, Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Ou seja, Deus se fez pessoa humana para abrir caminho para a humanidade deificar-se. O projeto que Deus tem para nós não é um projeto de submissão, mas é um projeto de construir conosco uma relação amorosa. E numa relação amorosa deve existir respeito e liberdade. Para ilustrar melhor essa ideia, eu vou contar uma pequena história para vocês. Aliás, essa história eu peguei emprestado do meu amigo Jung Mossung e aproveito a ocasião para indicar o livro dele, que se chama Experiência de Deus, Ilusão ou Realidade. Uma ótima leitura para quem quiser se aprofundar sobre este tema. E a história é a seguinte: havia um rei que tinha incontáveis súditos e uma enormidade de extensão de terra. E esse rei um dia estava passeando pelas ruas da cidade com a sua corte, quando ele reparou uma moça de singular beleza. Imediatamente, o rei mandou que seus soldados pegassem a moça e a levassem para o seu castelo. O pai da moça tentou impedir que ela fosse presa, mas não adiantou. No palácio, a moça chorava dia e noite, inconsolável. Então o rei, não aguentando mais essa situação, perguntou para ela: "O que mais você quer? Eu te cobri de joias, eu te dei uma vida de luxo aqui no palácio e você me retribui dessa maneira?" E a moça respondeu: "Eu trocaria tudo isso para poder voltar para minha casa e cuidar do meu pai, que é idoso." E aí o rei ficou surpreso e ele falou: "Como assim? Você não me ama? Não ama o seu rei?" E ela respondeu: "Como é que eu posso te amar se eu sou sua prisioneira? Se eu tivesse a minha liberdade, talvez eu poderia te amar, talvez não, mas seria uma escolha minha. Aqui eu não tenho escolha." Então o rei perguntou: "Bom, então o que você quer que eu faça?" E ela respondeu: "Me liberte. Se um dia eu quiser, eu volto para você. Mas se eu não quiser, você vai ter que respeitar a minha decisão, porque é assim no amor." E você? Se você estivesse no lugar do rei, o que você faria? Você libertaria a moça e talvez nunca mais a visse na vida? Ou a manteria prisioneira no castelo, mesmo sabendo que ela
te odiaria para o resto da vida. Eu não sei o que você escolheria, mas eu sei o que Deus escolheu. Deus escolheu nos dar a liberdade. Porque o amor é um ato gratuito. E se Deus nos ama, é da graça de Deus. Mas Deus não pode nos obrigar a amá-lo. Ele não pode impor que nós o amemos. Isso não é amor de verdade. Você, por exemplo, pode ter um escravo e você alimenta bem o seu escravo, você cuida da saúde do seu escravo, você até dá feriado para ele, dá folga aos domingos. Nossa, que patrão bom, né? Patrão que cuida do escravo, etc. Mas existe um impedimento de que haja um encontro verdadeiro entre vocês. Por quê? Porque você estabeleceu uma relação de posse com a outra pessoa. Você é dono de outra pessoa. E a outra pessoa foi negada em sua humanidade. Ela foi negada em sua liberdade. E isso estabelece uma barreira intransponível. Porque a outra pessoa é para você uma coisa e não um ser humano. Porque você é dono dela. Mas o que isso tudo tem a ver com Deus? Ora, se Deus nos ama, Ele não pode nos obrigar a amá-lo de volta. Ele não pode nos oprimir, não pode nos chantagear. Isso não é amor. No amor tem que existir liberdade. E se Deus ficasse intervindo na nossa vida o tempo todo, não dando espaço para que a gente pudesse exercer nossa liberdade, a gente nunca ia descobrir o sentido de nossas vidas e a gente nunca ia poder fazer uma experiência verdadeira de Deus. É claro que existem pessoas que preferem ser oprimidas e chantageadas. Se Deus desse um bom carro para mim, uma bela casa, muita grana, que mal teria em eu fazer uma oferenda em troca? Que mal teria eu fazer algum sacrifício para Deus? Mas será que Deus precisa do nosso sacrifício? O que você pode oferecer para Deus? Dinheiro? E o que Deus vai fazer com o seu dinheiro? Deus já possui tudo. Ele não precisa de nada em troca. Essa relação de troca, ela é própria da relação entre as mercadorias, mas ela não tem nada a ver com o amor. Bom, mas se eu não posso oferecer nada em troca para Deus, como é que eu posso estabelecer uma relação amorosa? Existem várias formas de amor. Existe aquela que a gente conhece na nossa infância, do amor dos pais. Existe aquela outra que a gente tem experiência da amizade, que é o amor pelo amigo, pela amiga, simplesmente pelo bem do outro, sem nada em troca. E existe o amor-paixão entre duas pessoas. Outra experiência ainda é a do ágape, do amor de justiça, expresso no mandamento de Jesus: ame o próximo como a ti mesmo. Ou, numa outra tradução, ame o próximo, ele é você. E quando entramos no profundo mistério de reconhecer a humanidade ali onde ela foi negada, no sem-teto jogado na rua, na prostituta, naqueles que reviram lixo buscando alimento, aí se dá o mistério não só de encontrar a humanidade naquele que é o marginalizado, na excluída, mas de reconhecer a nossa própria humanidade, como está bem ilustrado na parábola do samaritano. E isso, do ponto de vista do capitalismo, é uma loucura. Afinal, qual é o sentido de você partilhar os seus bens ao invés de acumular mais e mais? Que lucro você tem com isso? Mas o que é uma loucura
do ponto de vista do sistema capitalista, é a sabedoria de Deus. Como disse São Paulo na carta aos Coríntios, Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. E aquilo que o mundo despreza, que acha vil e diz que não tem valor, isso Deus escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante. E quando a gente se engaja no projeto de Deus, muitas vezes arriscando a própria vida, há pessoas que vão te chamar de louco, pessoas que vão te chamar de utopista, sonhador, ou que você só está na luta, que você está no movimento social, que você está na pastoral, porque tem algum interesse por trás. As pessoas não conseguem entender, não entra na cabeça delas, que alguém possa estar fazendo algo simplesmente por amor. Muito mais agora, nos milhares de ações de solidariedade que nós estamos vendo por aí, em que as pessoas estão doando alimentos, estão doando sabonete, máscaras, para pessoas que elas nem conhecem, nem sabem o nome. E são essas experiências que, além de revelar a nossa humanidade, revelam algo de divino em nós. São essas experiências que mostram como age o amor. Como alguém que está com saudade, porque muito tempo não vê a pessoa que ama e sofre, também Deus sofre quando nós abandonamos a nossa humanidade em busca de achar que você vai encontrar essa humanidade nas coisas, quando nós passamos a adorar o Deus dinheiro e trocamos o nosso amor por uma moeda falsa. Mas, da mesma maneira que o pai do filho pródigo, Deus se alegra com cada um, com cada uma que volta. E o sonho da humanidade, de uma sociedade onde caibam todos e todas, onde todo mundo seja respeitado em sua dignidade, como disse o Papa Francisco, em que não haja nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem emprego, e que a gente possa cuidar junto da nossa casa comum, da nossa mãe terra. Este sonho é também o sonho de Deus. E se um dia a gente realizar esse sonho, essa utopia, talvez, muito discretamente, o Moreno de Nazaré venha participar da nossa festa e contar várias anedotas divertidas. E então, sem cerimônias, Deus colocará a sua tenda no meio do nosso acampamento. E notando isso, uma outra pessoa pode cutucar o outro e falar: esta é a tenda de Deus com os homens. Ele vai morar conosco. E nós seremos o seu povo e ele, o Emanuel, Deus conosco, será o nosso Deus. Apocalipse 21, 3. E então não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, porque tudo isso será parte do passado. Esta imagem de um Deus que se revela na nossa própria humanidade, ela é uma possibilidade de vivermos a nossa fé sem aquelas imagens de um Deus opressor, de um Deus castigador, mas um Deus de amor, que se revela em nossa humanidade, naquilo que nós também temos de divino. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa série até aqui. Se você gostou,
divulgue para os seus amigos, para as suas amigas e até uma próxima vez. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.